Pedro e estão escrevendo para públicos que estão vivendo perseguição. E a palavra diáspora, meus irmãos, que também é um sinônimo de dispersão, é quando você tem um povo que tem sua origem num lugar, mas não pode habitar lá porque a fé, a perseguição pela fé, os forçou a fugir. Então Pedro e Tiago estão escrevendo para gente que está vivendo a mesma situação. E não por acaso, Pedro e Tiago usam o mesmo termo grego na expressão falar mal. Acontece que em Pedro ele está traduzido diferente. Em Tiago, no português, o termo grego correspondente está traduzido como falar mal. Agora em Pedro, na minha visão, está melhor traduzido, porque está traduzido como falar contra. Veja só, são duas ocorrências em Pedro. Uma é 2,12, outra é 3,16. Então eu queria que vocês pudessem ler comigo aí esse versículo 12. Eu vou ler, eu vou pedir para você acompanhar, tá? Eu estou em 1 de Pedro 2,12, ok? Diz assim: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra, é o termo grego aí, o mesmo, vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, e glorifiquem a Deus no dia da visitação. A outra ocorrência é 3,16. Olha só o que diz. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Resumo da história. Que tipo de falar mal esse termo caracteriza? Pela leitura desses dois versículos. O falar mal de Tiago é o mesmo falar mal de Pedro, pela correspondência do termo grego. Esse falar mal diz respeito a quê? Que situação específica? Deu para pegar pela leitura dos dois versículos? Se não deu, então é bem claro aqui, irmãos, nesses dois versículos, que a questão é, se você vive num ambiente de perseguição, e esse ambiente de perseguição é prejudicial a você, porque você é alguém que zela pela fé em Cristo, mas vive num ambiente onde as pessoas não zelam, então é natural que elas queiram fazer com que você desista da sua fé a partir desse procedimento de difamar você. Então o ponto não é que você está sofrendo injúrias aleatórias, mas o ponto é que estão te perseguindo porque você está vivendo a fé cristã verdadeira. Você está vivendo num ambiente no qual ser cristão e professar os valores da fé é prejudicial para você. Esse é o falar mal de Pedro e de Tiago. Então, não é simplesmente uma fofoquinha que surge, não. Mas é quando você, que é filho de Deus, você que dá frutos bons, vive num lugar, habita no meio de pessoas que não dão, e essas pessoas levantam situações contra você, a fim de que você possa não mais dar esse bom testemunho. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer, mas caso não esteja, deixa eu te dar um exemplo. Se você, por exemplo, tem filhos que estudaram ou estudam hoje em colégios, em escolas, em faculdades, vocês vão perceber que é difícil para um cristão estar na faculdade ou estar numa escola. Por quê? Por exemplo, o nosso presbítero Josivaldo tem um filho que gosta de futebol. E o ambiente do futebol é um ambiente maravilhoso, onde todo mundo se dá bem e não existe nenhum tipo de coisa ruim, não é verdade? É muito pelo contrário, né? Então, quando a gente ora pelo Gui, a gente tem que colocar essas coisas para ele. Você é um cristão. E se você é um cristão, você não pode entrar nesse mundo boleiro aí que as pessoas estão pintando para você. E aí um dia ele vai perguntar assim, mas por que não? E qual vai ser a resposta? Qual vai ser a resposta? Porque eles fazem coisas que você, como cristão, não pode fazer. E vamos imaginar que o Gui adotou uma postura firme. Não, eu não vou fazer mesmo. Podem falar, podem convidar, mas eu não vou. Qual vai ser a consequência? Qual vai ser a consequência? Eu ouvi uma palavra aí. Vai ser excluído. Segunda coisa.
Se tem outra, né? Além de ser excluído, o que pode acontecer com ele? Vai ser perseguido, discriminado, vão falar coisas para ele do tipo assim, ah lá o crentinho, ah lá o santinho, vai ficar lá vivendo num mundo de sonho, não, vem viver a vida, rapaz, sai desse negócio. Esse tipo de coisa que eu estou falando, irmãos. É esse tipo de situação que Pedro e Tiago estão prescrevendo. Quando você, que é uma pessoa que defende a sua fé de uma forma firme, você vai ter esse tipo de oposição das pessoas que estão ao seu redor. É muito mais fácil caminhar para lá. É muito mais fácil ceder à perseguição. É muito mais fácil ficar em silêncio. É muito mais fácil você crer que não tem como mudar e você se tornar um refém das pessoas que te vencem pelo cansaço. Mas Tiago e Pedro, quando a gente chegar em Pedro, irmão, a gente vê o que Pedro fala. Mas com Tiago, o assunto é esse. Irmãos, não façam isso uns com os outros. E aí eu vou perguntar para você o seguinte: o que levaria um irmão a fazer isso com outro irmão? Porque em Pedro, o termo está sendo aplicado a gentios, ou seja, as pessoas que não creem, perseguindo os que creem. Agora, com Tiago é diferente. São os irmãos que estão perseguindo uns aos outros. Por quê que os irmãos fariam isso? Agora é que eu vou saber se o contexto de Tiago está vivo na sua cabeça. Por que irmãos fariam isso? Os de fora nos perseguindo, a gente entende. Agora, e quando os de dentro nos perseguem também? A ponto de Tiago falar assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Vocês têm uma teoria? Oi? Isso destrói a comunhão, é verdade. Outra teoria? Não, porque isso que o seu Nelson falou é uma consequência. Agora, qual é a causa? Eu estou querendo saber por que irmãos fariam isso. Então, essa é uma teoria que alguns professam, mas eu creio que textualmente não pode ser isso. Por que não? Vou explicar por quê. Antes eu quero ouvir vocês. Mais alguma outra teoria? Então, isso aí nós já falamos na semana passada. Porque quando essas coisas surgem no meio da igreja, não é Satanás. Da onde que vem? Dos prazeres que militam na vossa carne. Então não joga esse peso nas costas do diabo, porque ele não tem poder para fazer isso. Também não é. Perfeitamente. Agora, essa essência me leva a tomar essa atitude em que circunstâncias? Esse é o ponto da pergunta. Conforme vocês vão falando, a gente vai desenvolvendo um pouco do raciocínio também. Por que nós tomamos essa atitude? Por que é mais fácil ouvir a cobiça e falar mal uns dos outros num contexto assim? Irmãos, para que a gente não fique abstraindo muito, é só você pensar o seguinte:
Tiago escreve para um público que vive em perseguição. Quando você vive em perseguição, a sua vida é fácil ou difícil? É difícil. Por quê? Porque você não pode falar nada, você não pode fazer nada, que você vai ter uma oposição. Mas ao mesmo tempo, fazer nada leva você a não se identificar como um verdadeiro seguidor de Cristo, porque é uma coisa que a Bíblia deixa claro, e quando Paulo escreve para Timóteo, ele diz: todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então não tem como fugir disso. Acontece, irmãos, que no capítulo 4 o assunto vira cobiça. E a cobiça é aplicada justamente no versículo 12. No versículo 12 de Tiago 4, Tiago faz o seguinte comentário: um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Então a ideia aqui é uma questão de sobrevivência. E essa questão de sobrevivência, irmãos, está diretamente ligada com o contexto da perseguição. Por quê? Porque se você faz parte de uma comunidade perseguida, e você precisa viver escondido, e tem uma pessoa que dá um testemunho tão forte, que não só põe a própria vida, como a vida dos outros em perigo, você vai querer que em alguns momentos ela se cale. Então a ideia desse texto aqui é que a cobiça da qual Tiago está falando, que é a origem de todos esses males, é o que nos leva a nos calarmos em troca de uma vida confortável nessa terra. Isso, para mim, cabe muito mais dentro do texto. Por quê? Porque se você observar o que vem depois e o que vem antes, você vai ver que essa explicação cabe certinho. Por quê? O que vem antes? Antes, Tiago está falando com aqueles irmãos e dizendo assim para eles, versículo 8: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. O que significa chegar a Deus? Purificar as mãos, e vós que sois de ânimo dobre, limpar o coração. Então veja, quando você busca aperfeiçoamento pela parte de Deus, quando você busca santificação na presença de Deus, você se tornará uma pessoa que vai eliminar o mal gradativamente de dentro de você, e vai fazer com que aquele homem novo plantado pelo Espírito Santo possa desenvolver os seus frutos. Acontece o seguinte: querer as coisas boas, querer aquilo que é e que agrada a Deus, vai levar você a questionar muitas coisas que na vida de outras pessoas é normal e em alguns momentos é até confortável. E esse tipo de coisa, às vezes, faz com que a cobiça desperte no nosso coração. Porque a busca pela purificação é muito desconfortável. E ela é tão desconfortável que quando tem uma pessoa que quer ser santa ao seu lado, e ela é mais santa que você se incomoda com isso. Sabe em que momentos eu vejo isso acontecendo? Imagine que você um dia está num ambiente assim, num restaurante comendo, e de repente alguém pede uma bebida alcoólica. E aqui, gente, não estou dizendo se pode ou se não pode, não é essa a questão. O que eu estou dizendo é o seguinte: a bebida alcoólica está na mesa, o garçom, é que alguns restaurantes, na maioria deles aqui em Itapeva, ele abre a garrafa e põe no seu copo, assim, tá ficando melhor, né, nesse ponto. Ele não só deixa em cima da mesa. Aí ele põe no copo ali de 4 pessoas, e quando ele chega no copo do quinto, ele fala assim: não, para mim não, eu quero só um refrigerante, quero só um suco. Os 5 são crentes, mas aquele não bebeu. E os outros 4 beberam, e estão bebendo. E aquele que não bebeu, automaticamente, o que ele causou na mesa? Ué, mas ele é crente que nem a gente, ele não está bebendo. No mínimo, eu que bebi, eu sou menos crente. No mínimo. Eu não estou fazendo um dogma, tá? Eu estou só fazendo você pensar um pouquinho em como é que funciona isso. Então, esse grupo de 5, na próxima vez que eles sairão em 4. Porque entre esses 4, não há escândalo quanto a essa questão. Mas qual que é o problema? Por que eu citei bebida? Porque, gente, bebida é só um exemplo de como a gente não gosta de deixar de fazer o que a gente gosta. E sabe o que é isso? É cobiça. Quando todas as coisas que você faz são coisas que você gosta, quando alguém não gosta do que você gosta, isso é desconfortável.
E quando o assunto é perseguição, nós temos muitas lições para aprender com Tiago. Porque em nome da boa convivência, nós abrimos mão de valores que são absolutos. E isso é um problema. Por quê? Porque em nome da boa convivência, você vai fingir que não está vendo algumas coisas. Porque se você abrir o olho e começar a falar, o que vai acontecer com você? Agora eu quero que vocês falem. O que vai acontecer com você? O pessoal vai convidar você, o pessoal vai promover almoço entre os irmãos da igreja e você não vai ser convidado. Vai começar por aí, né? Não é verdade? Você vai ser discriminado. Não, porque se eu colocar um negócio aqui, ele não vai beber e nós estamos todo mundo irmão e isso, aquilo, e não vai ser legal isso aí. Eu vou ter que ficar sendo confrontado. Aí, sabe o que é mais legal? O que vai acontecer? Quando o grupo de 5, na verdade, se tornar um grupo de 4, não é só a bebida que vai estar na mesa, mas vai ser outras coisas também. Vai ser uma piadinha de mau gosto, vai ser uma piadinha de duplo sentido. E olha, gente, não tem coisa pior no mundo do que você contar uma piada, 15 rirem e uma pessoa não rir. E além de não rir, ela achar a piada ofensiva, absurda e pecaminosa. Porque aí, a pessoa que pensa assim, ela vai falar, como é que você tem coragem de contar uma piada dessa? E a resposta que a gente vai dar é, mas o que tem? Esse tipo de coisa é constrangedora demais, irmãos. Porque tem uma pessoa querendo, lutando para ser santa, e tem outras pessoas que não estão querendo, mas elas vivem de uma forma em que o que importa para elas não é a aprovação divina. É por isso que Tiago usa esses dois termos aqui no versículo 12, salvar e perecer. Não é você que condena ou que salva alguém baseado num procedimento próprio, numa lei própria. Não é você que determina a lei. Não é você que determina o bom procedimento. Quem determina esse procedimento é Deus. Não é a sua cobiça que vai deixar de fazer com que a lei de Deus seja verdadeira. O ponto, irmãos, é que em alguns momentos, por causa da perseguição, nós somos levados a negligenciar os nossos valores. Nós nos comportamos como qualquer um. Nós nos comportamos como qualquer pessoa. E isso, eu sei que é verdade, não só no ambiente jovem. Inclusive, teve uma reunião de jovens que a gente fez no sábado aqui, em que o nosso recém-eleito e ordenado e empossado diácono Gé contou pra gente uma história bem legal que aconteceu lá no serviço dele. Quando uma pessoa decide não fazer o que as outras 20 do ambiente fazem. É 1 contra 19. É desconfortável. Mas o problema não é só isso. O problema é que aquele um que não faz o que os 19 fazem, incomodam os 19. O ser humano é assim, irmãos. Nós somos assim. Se você percebe alguém que reconhecidamente não concorda com algum tipo de postura e prática sua, esse um é uma pessoa que você vai procurar nem olhar onde ela está, porque isso vai mexer com você. Cara, ele não faz uma coisa que eu faço. Ele repreende uma coisa que eu gosto. E quando a gente fala de gosto, a gente está falando de cobiça. Porque como é que Tiago definiu a tentação? Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Percebeu? Então, a explicação de Tiago aqui, meus irmãos, é uma explicação extremamente interessante quanto a essa coisa do falar mal. A ideia aqui não é o falar mal do 9º mandamento, do dizer falso testemunho. A ideia do falar mal aqui é quando você, na cobiça de viver bem num mundo caído, resolve repreender os que querem levar a vida com o Senhor a sério. É por isso que Tiago está falando assim, irmãos, não falem mal uns dos outros. Vai chegar um momento em que a convivência com uma pessoa que quer ser santa vai te incomodar. E aqui não é uma questão de legislar em causa própria, mas é uma questão de você olhar o que a Bíblia diz. Eu queria te perguntar hoje, antes da gente continuar com o estudo, você é uma pessoa que já sabe e já soube o que é isso? Ou você faz parte do grupo dos 19? Quem é você nessa história? Você é o que fala mal? Ou você é o que resiste? Ou você é o obediente? Quem é você nessa história? Vocês vão perceber que isso é muito mais comum do que o que vocês imaginam
E agora a gente sai do ambiente da igreja e entra no ambiente familiar, por exemplo. Eu tenho certeza que nas suas reuniões familiares tem sempre algum parente, algum colega, alguma pessoa que você conhece, que está sempre lá e que faz determinadas coisas. E quando essa pessoa que faz determinadas coisas convida você para fazer, tem duas opções. Primeira, eu vou, né? Porque eu vou ficar criando indisposição com as pessoas. Vai ficar complicada a convivência, assim, porque é meu parente, é meu cunhado, é meu sobrinho, é meu filho, sei lá. Então é melhor eu entrar nessa dança aí, porque senão vai ficar complicado. Segunda coisa, não, ele pode convidar à vontade, ele pode fazer o que ele quiser, mas eu não vou. Não vou fazer. Se eu for lá, eu vou tomar uma aguinha, vou tomar uma coquinha, mas eu não vou tomar essas coisas que eles tomam. Eu estou dando o exemplo da bebida alcoólica de novo, porque a bebida alcoólica é o pomo da discórdia em muitos lugares. Eu não estou falando que é pecado. O que eu estou dizendo é que esse é um dos assuntos que mais pegam dentro da nossa convivência. E existe um princípio que a gente deve aplicar nesse sentido, que é assim: se uma pessoa se escandaliza com o que eu estou fazendo, então por amor a ela, eu deixo de fazer. Mas é isso que a gente leva em conta, irmãos? Não. A gente leva em conta uma coisa chamada cobiça. Eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero, quando eu quero, e ninguém tem nada a ver com isso. Opa! Você julgou a lei. É isso que Tiago está falando. Quando você começa a viver uma vida onde os princípios da lei são interpretados de uma forma diferente dependendo do contexto, você não está virando uma pessoa obediente, você está virando um legislador. É o que Tiago está dizendo. Você está virando uma pessoa que cria a própria lei. E Tiago diz, um só é legislador e juiz. Esse juízo não é seu. E aí você percebe, irmão, que a cobiça é uma coisa tão presente e tão forte dentro de você, que em nome do bem-estar consigo mesmo, você decide abrir mão de princípios. Aí alguém pergunta assim, por que será que a igreja não vai para frente? A resposta está aqui. É porque a gente quer ser santo, mas nem tanto. É porque a gente quer obedecer a Deus, mas não para virar fanático. Já ouviram esse argumento? Não, eu vou na igreja, eu apoio o trabalho da igreja, mas eu não sou fanático. Já ouviram isso? Pois é. Só que tem uma coisa que você precisa saber. Não tem como servir ao Senhor sem ser radical, meu. Porque Jesus disse assim, se o teu olho direito te faz tropeçar, põe um óculos? Não. Arranque. Não tem como. Mas como é que eu vou viver sem olho? Aí Jesus disse, é melhor você ir com um olho para o céu do que estar com os dois e ir para o inferno. O argumento é assim, mas eu gosto tanto do meu olho. É cobiça. Mas eu gosto tanto de fazer isso, eu vou ter que abrir mão de fazer isso? Vai. Porque isso é cobiça. Porque isso é ser motivado pela cobiça. Esse é o ponto de Tiago. Você viu que em 2 versículos, Tiago dá uma argumentação tão rica. E essa argumentação, irmãos, precisa ser colocada de uma maneira séria, porque não tem coisa que mais me irrita nesse mundo do que uma pessoa usar o termo julgamento do jeito errado, sabe? Você vai dar um recado para ela, você está me julgando. É isso mesmo, mas eu estou te julgando segundo a lei de Deus, não segundo a minha. Esse é o ponto. Se o seu julgamento é segundo a sua própria lei, ele não vale. Mas se o seu julgamento é segundo a lei de Deus, vale sim. Porque Jesus disse, é pelos frutos que você conhece a árvore. Jesus disse, e foi o mesmo Jesus que disse lá em Mateus 5, eu não vim para revogar a lei, mas eu vim para cumpri-la. Entendeu? Alguma pergunta até aqui, irmãos? Ou alguma experiência, talvez? Então você fala assim, mas então como é que eu vou praticar isso? Eu vou dar uma dica para você. O mês de junho, na minha família, é um mês onde muitos parentes fazem aniversário. Qual será a minha conduta quando eu estiver numa festa de aniversário familiar? Eu tenho um parente, que por razões éticas eu não vou citar o nome dele, mas não tem problema nenhum se eu citasse, porque ele sabe que eu digo isso. Ele é um dos que, quando eu chego na festa, ele fala assim, o pastor chegou, a fama chega antes da gente, né? Aí a gente senta na mesa, a gente, tá comendo ali o que tem para comer, aí de repente ele vem e fala no meu ouvido bem baixinho assim, pastor, é aqui, ninguém tá vendo, é família, tá tudo em casa, tá tudo entre nós, vamos lá, o que você acha? Vamos lá fazer uns... E aí tem uma série de propostas assim, né? E aí tem horas
que a gente pensa, quer saber uma coisa? Nós estamos aqui mesmo no meio da família, numa chácara que fica não sei quantos quilômetros da cidade, ninguém está aqui, ninguém está perto, ninguém vai ver, vamos lá, ninguém vai saber mesmo, não tem culto hoje, né? Amanhã só que tem atividade na igreja, vamos lá, vamos embora, vamos fazer. Você percebeu? É muito fácil. Porque, irmãos, é muito mais fácil a gente ceder à pressão do que a gente querer encarar a pressão dizendo vai ser 1 contra 40, 1 contra 25, 1 contra 500 convidados. É difícil aguentar essa barra sozinho, não é verdade? Só que aí, hoje eu estava pensando nisso, à tarde, enquanto eu estava aqui na igreja, eu estava pensando em algo para dizer a respeito disso, irmãos, e eu percebi uma coisa, não sei se vocês têm essa impressão também, mas a palavra de ordem do nosso mundo hoje é tolerância. A gente tem que respeitar todos os pontos de vista, ainda que eles sejam diferentes dos nossos. É a palavra que é dita hoje em qualquer lugar, principalmente nas redes sociais. Mas sabe o que está por trás desse pensamento? Eu não estou sendo mágico aqui, não. Eu estou dizendo simplesmente que a Bíblia me dá condições em textos como esse para dizer o seguinte: dizer o que todo mundo diz é muito mais um ato de covardia, porque é muito mais difícil lutar contra a maioria. E muitos de nós, em nome dessa covardia, que a gente veste uma roupa nela e fala que é respeito, fala que é isso, porque é muito feio a gente ser tratado, a gente não gostaria de ter um estigma assim de preconceituoso, né? Nossa, fulano é preconceituoso, é homofóbico, é sei lá o quê. Daí, para a gente não ser taxado disso, a gente fica assim, bom, então eu não vou falar nada. Se alguém vier me perguntar, eu dou a minha opinião, mas se ninguém me perguntar nada, então eu não falo nada também. Isso, irmãos, você pode chamar do que você quiser, pode chamar de tolerância, pode chamar de modernidade, pode chamar do que você quiser, mas para a Bíblia é covardia. E Pedro, na primeira carta dele, diz assim: Deus não nos dotou de espírito de covardia. Então, é exatamente por aí que eu quero caminhar com você. Mas antes da gente prosseguir, alguma pergunta? Ou consideração? Não? Então vamos continuar. Do 13 ao 17, puxa vida, agora que eu já vi que o tempo passou tão rápido, agora eu não sei se eu entro no 13 ou 17 ou deixo para semana que vem. O que eu faço agora? Não sei. Bom, eu vou começar, vai. Vocês se incomodam de sair daqui 10h30? Não, né? Então vamos lá. No versículo 13, parece que agora a conversa muda um pouco, né? Tiago está dizendo assim: agora, vocês aí que dizem assim, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros e tal. O que Tiago diz para as pessoas que pensam assim no versículo 14? Vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. E aí, nós temos um problema. Porque, que problema que é esse? Porque aparentemente, esse é um texto que está dizendo que a gente não tem que planejar nada. Porque como a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, então qual que é o ponto de planejar, não é verdade? Então, eu fico pensando até quando a gente vai pregar sobre isso. Porque tem sermões que falam sobre o planejamento segundo o coração de Deus, e tem sermões que falam sobre a ansiedade e sobre a confiança em Deus, e aí a gente tem um conflito, porque é ou não é? Pode ou não pode? Será que a gente não pode colocar metas na vida, como esse pessoal do versículo 13 aqui? Hoje ou amanhã nós vamos para a cidade tal, nós vamos passar um ano lá, nós vamos negociar. Será que tem problema a gente falar isso? Porque lendo o texto assim, numa leitura bem inocente, parece que tem. Ele diz no versículo 14 que não adianta fazer isso, porque a nossa vida é uma neblina, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, então como é que você vai planejar a sua vida nesse sentido? Parece que esse texto é um texto que fala contra o planejamento, não fala? Então eu queria que você me ajudasse a como que a gente vai entender isso aqui. E de novo, faça a mesma experiência. Por que Tiago vai falar desse assunto agora, nesse ponto da carta? Como que ele se relaciona com o assunto anterior? Então, você vai perceber uma coisa. No mínimo tem que falar da mesma coisa. Por quê? Porque
a Bíblia é inspirada por Deus e a inspiração divina é uma inspiração que une o texto. Não tem nada aqui escrito aqui por acaso. Então, como que a gente vai entender essa questão, irmãos? Olha o que diz o versículo 5, por exemplo. Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então, em vez de dizer que você vai, diga o seguinte: se Deus quiser, a gente faz. Se Deus não quiser, a gente não faz. É isso mesmo, e ponto, e acabou. Como que nós vamos sair dessa, irmãos? Pode ou não pode planejar? Pode ou não pode ter meta? Ou será que o ponto do texto não é esse? O Provérbios 16, né? Esse é um versículo, dona Circe, que causa uma confusão na minha cabeça, sabia? Porque ao mesmo tempo que o homem faz planos, a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, se a resposta certa vem dos lábios do Senhor, Deus não precisa dos meus planos. Ele faz o que Ele quer. Então, será que eu posso ou eu não posso? E aí, novamente, irmãos, vamos fazer um exercício. Nós estamos no capítulo 4 falando sobre cobiça. Aonde você encontra a cobiça no planejamento do versículo 13? Porque ela está aí. E eu não estou achando que ela está aí. Vou provar para você que ela está aí. Mas você consegue achar a cobiça no versículo 13? Hã? Teremos lucros. Ah, então na verdade, o ponto não é que a gente não pode planejar. Mas o que a gente não pode? Hã? Como que você cobiça no planejamento? Não está muito claro ainda na cabeça? Então deixa eu tentar explicar isso para você. Hã? Na verdade, para mim, não é o método, mas é a conquista. Por quê? Porque todos nós, quando a gente planeja alguma coisa, a gente sempre planeja patamares diferentes de ascensão. E se na sua vida não tem ascensão, mas tem decréscimo, o que vai acontecer? Oh Deus, e aí? Como é que faz? Porque todo mundo está crescendo na vida. Eu estou aqui ganhando o meu pouquinho, que está ficando mais pouquinho, porque a economia está difícil, porque o preço está caro, e está complicado isso aí. A gente vê as pessoas indo e eu estou aqui descendo. Como é que eu explico isso? Irmão, vocês perceberam que se o argumento de Tiago, nos versículos 11 e 12, é não falar mal do irmão, visando uma vida fácil, no versículo 13 o assunto é o mesmo. Todas as vezes que você vê a cobiça dentro da sua vida e do seu projeto de vida, ela se manifesta sempre num projeto de vida confortável e fácil. E o que Deus promete para nós não tem nada a ver com isso. E por que não tem nada a ver com isso? Porque quando eu estou planejando, eu jamais penso que eu vou falhar. Vocês já pararam para pensar nisso? Comecei um negócio, comecei um empreendimento. Daqui a 6 meses é tanto, daqui a 1 ano é tanto, daqui a 2 anos é tanto, e daqui a 5 anos, pá, cheguei. No primeiro ano, dificuldade. No segundo ano, mais dificuldade. No terceiro ano, falência. O que aconteceu de errado? Então, eu e você, pela nossa inclinação natural à cobiça, sempre pensamos num projeto de vida que vise esse objetivo. E é isso que eu não posso fazer. Porque Deus não criou você para isso. Porque Deus não colocou no seu coração esse tipo de desejo e Deus não se importa com isso. Irmãos, viver assim, segundo o que diz o versículo 16, é pecado. Olha o que diz aí. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. É pecado pensar assim. Não é pecado pensar em prosperar, mas é pecado pensar que este é o seu objetivo na vida. Porque se este for o seu objetivo na vida, eu creio que hoje, no momento atual, você vai dizer que você não chegou lá. Ou alguém chegou lá. Não, se você é rico, não é pecado ser rico não, gente. Pode admitir aí, se você fala, não, eu estou bem, eu estou feliz, é isso mesmo, pode levantar a mão. Mas eu digo uma coisa para você, eu planejei minha vida. E as coisas não seguiram como eu planejei. Quase que em nada. Mas isso não significa que o plano de Deus falhou. Por quê? Porque o plano de Deus não é negociar e ter lucro. O plano de Deus
é desenvolvimento moral. Versículo 16, irmãos, fala sobre jactância. Sabe o que é jactância? Jactância é uma palavra do português polido, culto, que significa desejar. Então, na verdade, o que Tiago está dizendo é que você não pode ter uma vida motivada por desejo. Jamais. E aí você vai pensar assim, nós estamos em véspera de eleição, não estamos? Teve um candidato que eu estava vendo no YouTube, e ele colocou, o slogan da campanha dele é assim: para ajudar os necessitados, inclusive eu. Essa é a campanha dele. Para ajudar os necessitados, inclusive eu. Um cara desse está concorrendo a qualquer cargo que seja, em favor dos necessitados? De jeito nenhum. Está julgando. Não, senhor. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou aplicando a lei de Deus. E você já parou para pensar que todo empreendimento em que a gente se envolve é para isso? Ou por acaso você já entrou num negócio só para ver o que dava? Se chega alguém falando, não, faça isso aqui e você vai ver o seu rendimento triplicando. Opa! Onde é que eu assino? Nós somos assim, irmãos. Esse tipo de coisa é o tipo de coisa que não só não garante o que você quer, porque olha só o que Tiago diz lá no capítulo 4 sobre esse assunto. Eu queria que todo mundo lesse juntos os versículos 2 e 3, por favor. Vamos lá? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Ou seja, você acha que Deus está querendo que a sua vida de oração seja uma vida onde você só pede mal? Deus não quer isso. E Deus tanto não quer isso, que Ele diz para a gente que nós temos que acabar com essas arrogantes pretensões da nossa vida. Você vai ver muita palestra, e eu sou um inimigo de palestra desse jeito, viu, gente? Sabe aquela coisa? Você nasceu para conquistar. Você foi criado para o sucesso. É o que o mundo de hoje tenta incutir na sua cabeça. Vai lá no Sebrae, você que é empresário, comerciante, vai ver as palestras que eles dão. Só tem palestra com esse tema. E sabe o que é o pior? Nós vemos as igrejas entrando nesse caminho também. Venha conquistar o sucesso. 10 passos bíblicos para a prosperidade. 5 passos bíblicos para o aumento dos seus ganhos. 10 passos bíblicos para a estabilidade financeira. Isso é viver na cobiça. Só que isso atrai, né, gente? Porque cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então a ideia aqui é, nós não podemos permitir que a cobiça tome parte na nossa vida. Principalmente num povo que vive em perseguição, é muito mais fácil abandonar a fé que só me dá problema e abraçar um projeto de vida onde eu vou prosperar. E talvez seja essa a ilusão da prosperidade na nossa vida. A gente acha que quando a gente ganhar um aumento, nós vamos ficar poderosos, nós vamos ficar bem, nós vamos de fato viver de uma forma confortável, e isso vai ser o fim dos nossos problemas. Não é o que Tiago diz aqui. Cobiçais e nada tendes. E a gente já explicou isso, né? Não é que nada de nada, mas é nada do que você quer. Você cobiça e não tem. Porque não é esse o objetivo de Deus para a nossa vida. Em vez disso, versículo 15, vocês deviam dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Meus irmãos, sabe qual é a origem da ansiedade? A origem da ansiedade são os tesouros na terra. Eu não sei se você já reparou isso, mas lá no discurso da ansiedade, que começa em Mateus 6:25, não andeis ansiosos, coisa alguma, tal, o versículo começa com por isso. Não sei se vocês já leram isso lá. Por isso vos digo, não andeis ansiosos. Por isso que? Sabe o que diz Mateus 6:24? Não podeis servir a Deus e as riquezas. Não podeis servir a 2 senhores ao mesmo tempo. Por isso, não andeis ansiosos. Percebeu?
Ansiedade tem sua origem na idolatria, no desejo, na cobiça. Quer deixar de ser ansioso? Abandone a cobiça. Versículo 17. A gente leu de novo, né? E eu queria ler de novo, tá? Vamos ler esse versículo 17? Oi. Eu acredito que a questão do planejamento é assim. Não, então, mas o ponto é o seguinte: ter o planejamento significa que o objetivo dele vai ser alcançado? É o que esse texto está ensinando para a gente. Não. Então, quando você for planejar, qual é o objetivo do planejamento? É a cobiça? Porque aqui eu vou fazer um negócio que talvez pareça forçação de barra, mas não é não, gente. É só uma questão de aplicar o texto. Sabe quando você começa o seu ano novo, dia 1º de janeiro, e aí você tem todos aqueles planos lá e tudo mais? Então, dentro desses planos, eu vou elencar talvez alguns aqui que a gente sempre faz. Primeira coisa, emagrecer. Tá vendo? Todo mundo faz isso, em qualquer lugar. Esse ano eu vou emagrecer 20 quilos. Chega 15 de janeiro, já desisti, né? Segunda coisa que a gente sempre planeja. Não, eu vou me dedicar a fazer 1 hora de caminhada todos os dias. Esse eu nunca fiz, porque eu sei que eu não vou fazer mesmo. Vamos começar, tá. Terceira coisa. Não, eu vou fazer um curso, eu vou aprender uma língua, eu vou aprender uma habilidade, porque eu vou trabalhar nesse ponto do mercado. Só que fazer curso é um negócio que demanda tempo. E a gente não quer chegar em casa depois do trabalho, a gente não quer estudar, a gente quer jogar o tênis para um lado, o outro tênis para cá, sentar no sofá, ligar a televisão e ficar até meia-noite assistindo série. Só que daí a gente tem esposa, a gente tem filho, e aí você vai ver onde vai parar. Hoje a gente está começando o mês de junho, né, irmãos? O mês 6. Nós estamos na metade do nosso ano. Como é que o seu 2016 está em relação ao que você planejou no dia 1º? Eu vou dizer para vocês, o meu 2016 não é nem um pouco aquilo que eu planejei. Primeiro porque, aqui os irmãos me entendam, tá? Não estou falando isso numa perspectiva ruim. Mas primeiro, eu estou aqui. Eu não comecei o ano aqui. Eu comecei o ano lá na rua São Benedito, 605, pastoreando lá. Hoje eu estou aqui. De novo, me entendo, eu não estou reclamando, não. Eu estou só dizendo, não foi o que eu planejei. Certo? E daí por diante, a ideia do planejamento, irmãos, é que da mesma forma que a gente tem esse tipo de coisa na nossa vida, não, eu vou alcançar, eu vou fazer, eu vou não sei o quê, eu vou para papai, nenhum de nós traça um plano para ser mais santo e para melhorar todos os dias. Não faz parte da nossa agenda. Isso é ruim. Isso é ruim porque a gente aprende a ser guiado por desejo. E sabe qual que é o problema do desejo? Ele dura 5 minutos. Hoje eu quero, amanhã talvez não. Hoje eu estou precisando, amanhã... Sim, mas o problema não é trabalhar. O problema é assim, eu preciso trabalhar, porque senão amanhã não vai ter pão na minha casa. Ansiedade. Não, eu preciso me dedicar, porque senão... Não. A Bíblia diz que Deus dá aos amados enquanto dormem. Sabe, o que é mais curioso dentro desse texto é justamente o fato de que Deus afirma que para que a gente tenha o que a gente precisa, a gente não precisa fazer nada, porque Ele garante isso para nós. Ah, então agora eu vou viver na rede, eu vou descansar. Não é em relação a isso, irmãos. O trabalho existe num contexto onde você promove a glória de Deus através do que você faz. Esse é o legal da ocupação, ela serve para ajudar você a cuidar do jardim de Deus, que Deus criou. Por isso que a gente trabalha. Não é para ganhar dinheiro. A gente trabalha para o Senhor. Só que isso é diferente, né? É um negócio que a gente não... Oi, Maurício. Presbítero Maurício. Não, eu vou dizer talvez até mais. É que a gente não chegou nesse ponto de Romanos ainda. Mas quando vocês chegarem em Romanos 8, sabe o que vocês vão perceber?
que Deus só atende as orações que tiverem a ver com o propósito dele. Então a ideia aqui, que nós estamos aprendendo nesse texto, é a seguinte: não é colocar... E tem muita imagem de Facebook, muita mensagem dessas aí rolando por aí, que é tudo mentira. Sabe aquela coisa? Ponha os seus planos nas mãos de Deus, eles vão dar certo. Tudo errado, não tem nada a ver com isso. Colocar plano na mão de Deus, irmãos, é como se a gente fosse colocar o papel assim na mesa de Deus e carimbar, assim, pá! Vai lá, Deus autorizou a gente, vamos fazer. Aê, não. É você entender que Deus só vai atender as suas orações quando, primeiro, elas não forem motivadas pela cobiça, e segundo, elas tiverem como objetivo a glória dele, o meu aperfeiçoamento e a minha santidade. Se não for isso, Deus não vai dar. Você sabia disso? Então, quando você souber, aprenda a ter objetivos diferentes. Porque planejamento em si, seu Nelson, é porque assim, a Bíblia não coloca o homem num patamar neutro. A Bíblia não diz que o homem é uma távola rasa, como dizem os filósofos, ou um papel em branco onde as pessoas escrevem. A Bíblia diz que o homem está escravo do pecado. Então, tudo que ele faz tem como motivação pecado e cobiça. Tudo, inclusive planejamento. Porque muita gente, quando a gente fala sobre isso, nos questiona dizendo assim, mas pastor, então se for assim, a gente não tem que trabalhar. Mas é o que eu estou dizendo. Se você trabalha para garantir o pão da sua casa, não vai adiantar. Quem dá o pão é Deus. Não, o homem tem que ser o provedor. Não é. Não é. O provedor da casa é Deus. Se preocupe com o reino de Deus e todas as coisas vão ser acrescentadas. Você já parou para pensar? Tem um livro que esse autor eu recomendo assim, que você leia muito, Kevin DeYoung. E ele escreveu um livro chamado Super Ocupado. E nesse livro, ele diz o seguinte, entre outras coisas: você já parou para pensar que o que nos leva a trabalhar tanto é a nossa visão de que é o trabalho que nos dá o que a gente precisa? Que a gente trabalha tanto para impressionar as pessoas? Quando você se libertar dessas idolatrias, você vai trabalhar de uma outra forma, de uma outra mentalidade. Então, por exemplo, amanhã o conselho se reúne, nós vamos fazer um planejamento, vamos, mas ao mesmo tempo, você acha que esse planejamento vai ser uma coisa do tipo assim, em 2 anos a galeria vai vir uns 20 metros para frente, porque a gente vai colocar mais 80 cadeiras? Não tem a ver com isso. Nosso planejamento tem a ver com a santidade de Deus sendo manifestada nesse lugar através da pregação da palavra. Ponto. Os irmãos estavam aqui no domingo que eu preguei sobre a programação diferente? Vocês lembram que eu falei sobre isso? Pastor, vamos fazer uma programação diferente? No que isso vai nos ajudar a sermos santuário de Deus? Efésios 2:22. Mas vai ser legal. Por quê? Por quê? Então, tudo passa por isso, irmãos. Então, a ideia aqui que Tiago está colocando para nós, encerrando no versículo 17, é o seguinte: você sabe o que você tem que fazer, não sabe? Se você sabe e não faz, o que acontece? Nisso está pecando. Se a cobiça ainda motiva as suas decisões e você sabe que não deve, o que está acontecendo? Você está? Aprendeu? Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós. Amém. Alguma pergunta, irmãos, para nós encerrar? Bom, da minha parte, eu acredito que eu já falei tudo que eu queria. E da parte de vocês, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram pontuar, podem pontuar. Claro. Sim. Porque a dinâmica é assim: se você cresce em reino de Deus, em santidade, você também decresce em desejos mundanos, egoístas. Então, se uma coisa cresce, a outra diminui, e esse é o caminho. Então não tem como você querer mais santidade e querer mais as coisas que desagradam a Deus ao mesmo tempo, dos dois jeitos. Não tem como. E esse é o milagre da salvação na nossa vida, né? A libertação da escravidão da cobiça. Isso é muito bom. Mais alguma coisa, gente, que vocês queiram colocar? Sim.
Claro, claro. Sim. Mas aí você percebe o seguinte, quando o assunto é trabalho, o que leva uma pessoa a escolher o trabalho dela? É o quanto vai vir no cheque no final do mês. Veja os concursos aí que saem. Qual é a primeira coisa que vem no cartaz do concurso? É o local da inscrição? É quanto custa? Não, é quanto ganha se passar. Aí você pensa assim, mas é esse aí que eu estou precisando mesmo, ganhar 6 mil e não sei o que lá, trabalhar só de segunda a sexta e papapá. Mas eu não sei fazer o que estão pedindo. Problema, vou ganhar 6 mil, é o que eu estou querendo, é o que eu estou precisando. Aí que eu vou ser... E olha, eu convido você a fazer um negócio. Entra lá no site da Receita Federal e faz uma simulação.